Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu hoje vou provar para vocês que o governo Bolsonaro é o governo mais corrupto da recente história brasileira. Como, aliás, falou agora há pouco aqui para a gente, para você que está me assistindo ao vivo aqui no Fórum 11:30, o senador Randolfo Rodrigues, que está em busca da 27ª assinatura para poder instalar a comissão. Aliás, faço um apelo público. Senador Otto Alencar, senador, assine. O senhor ainda não assinou. O senhor é um aliado importante dos governos progressistas da Bahia, teve um papel importante na CPI da pandemia. É preciso assinar isso, é preciso destapar, né, a tampa dessa privada, né, que se tornou o MEC nesse governo. O MEC que teve, entre outros, o Entraub, um cara que não sabia escrever casinha, né, que teve o Vélez. Aí veio esse Milton Ribeiro, montou o esquema, transformou isso numa casa dos pastores Joana, do pastor João, da não sei quem, ou seja, do esquema das barras de ouro. Esse é um escândalo. O esquema da barras de ouro é um dos escândalos, né? É um dos escândalos que foi revelado por áudio, né? Que o Milton Ribeiro aparecia lá negociando. Aqui eu estou com com pastores suspeitos, um dos pastores, um tal de Gilmar Santos, que foi preso ontem. Aí tem lá o pastor Ailton Moura, que ligado ao PL. Então, esses caras que faziam o quê? Eles intermediavam relação com os prefeitos e os caras tinham que dar barra de ouro para o projeto começar a andar. É uma coisa absurda, absurda, né? O MEC virou um balcão de negócios, enquanto o Bolsonaro, na verdade, tinha esse Milton Ribeiro, por quem ele disse que colocaria a cara no fogo numa live, né, como um agente dessa relação promíscua e corrupta com setores da igreja evangélica, não é com toda, mas com setores. Foram verificar esses pastores aí que estavam lá no MEC, quantos deles tinham tido reunião no Palácio do Planalto. Aí o que fez o Bolsonaro? Interditou a agenda. Daqui 100 anos vocês vão ver, ele ainda falou lá no puxadinho lá do Palácio. Isso daí daqui 100 anos, quando a gente quebrar o sigilo. Conseguiram quebrar 35 reuniões desses pastores no Palácio, ou seja, com o Bolsonaro. O que era o Milton Ribeiro? O Milton Ribeiro era um Queiroz, não era nada mais que isso. Então, vamos lá. Antes desse escândalo, teve o escândalo das rachadinhas. Mas esse escândalo foi antes, mas eu não estou falando, foi antes deles entrarem no governo, mas é um escândalo que, na prática, não foi iluminado como deveria ter sido antes da eleição de 2018, porque a mídia estava associada a esse projeto político bolsonarista. A mídia queria derrotar o PT de qualquer jeito e não deu nem grande divulgação ao caso, por exemplo, do cheque do Queiroz na conta da Micheque, né? Foram 89 mil reais depositados na conta da Micheque, dinheiro do Queiroz, né? A movimentação do Queiroz era da casa de 1.200.000 reais e a Micheque recebeu 89 mil. O que o Bolsonaro disse quando ele imaginou que era 24 mil, porque a primeira denúncia era de 24 mil, ele falou, não foi 24 mil, foi mais ou menos uns 40, era a dívida que ele tinha comigo, o dinheiro era meu. Ou seja, então não era da Michelle, então era do presidente da República, dinheiro depositado na conta do presidente da República, né? De um cara que se tornou presidente da República, de um cara que montava um esquema de corrupção de rachadinha.
O Bolsonaro assumiu isso e não deu em nada. Descobriu-se depois que não era 40 mil, era 89 mil. Teve a farra do leite condensado, dos militares, né, que gastaram 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões em compras de alimentação no ano de 2020, no ano de pandemia, para comprar o quê? Leite condensado, vinho, uísque, camarão, coisas absolutamente caras. Só de leite condensado foram 15 milhões de reais. 15 milhões. Então, estou aqui falando para vocês, doutor, o governo Bolsonaro é extremamente corrupto. Não tem essa história, não, sem corrupção, sem pandemia, vamos fazer desse país uma grande nação. Estava falando, tem um monte de corrupção, Bolsonaro. 1 milhão e 200 mil reais por mês de cartão corporativo nos últimos meses. 21 milhões de gastos em cartão corporativo só nos últimos 2 anos. Quase a média de 1 milhão por mês. Agora, nesses 5 primeiros meses de 2022, 1,2 milhão em média. Para que motociata, fazer andar de jet ski? Isso é o quê? Não é corrupção, o gado? Não é corrupção? Então, e a mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro, né, que foi comprada com uma parte à vista e 3 milhões, metade, no financiamento no Banco de Brasília, assinado de uma maneira absolutamente fora do padrão, né? E o Flávio Bolsonaro disse que comprou isso como não. Eu comprei assim, eu sou advogado. Porra, defendeu quem? O mentiroso, o Pinóquio. Defendeu quem para pagar 6 milhões a mansão? Ah, bom, isso daí não vale. O Flávio Bolsonaro é senador. E o Jairzinho? E o Jair Renan? Aquele que foi tratado como sendo um Zé Mané pelo Eduardo Bolsonaro naquela mensagem trocada entre ele e o Paps, né? Quando foi da eleição da presidência da Câmara, que o Bolsonaro foi candidato. Esse daí ganhou um carro de 90 mil reais, um carro elétrico do grupo Wellington Leite, grupo WK. E aí, o Wellington Leite, né, que tem esse grupo WK, foi recebido por quem no Palácio do Planalto? Pelo Bolsonaro, para discutir compras, vendas de equipamentos, contratos. E o Jair Renan ganhou um carro. Vejam, na época do mensalão, um carro levou o Silvio Almeida, que era secretário-geral do PT, ele ganhou também um carro, não era elétrico, não valia 90 pau, era uma coisa, um calhambeque perto disso. Ele ganhou teve lá um presente de um cara lá do Marins, ele se ferrou, acabaram com a vida dele. O Silvio, nunca mais o Silvinho foi para lugar nenhum. O Jair Renan continua intermediando todos os esquemas do pai, fazendo festas babilônicas em Brasília, se comportando como lobista. Bom, teve o chefe da SECOM, lembra do saudoso Fábio Van Garten, né, que fez um esquema, recebia por meio de uma empresa dinheiro de emissoras de TV que ele contratava publicidade, ele fazia um relatório para essas empresas de audiência. O que o Bolsonaro fez? Porra nenhuma. Ficou tudo por isso mesmo, né? Tem também o escândalo das obras do Ministério da Saúde, contratadas via sem licitação nenhuma, né? O cara lá, organizado por um coronel da reserva chamado George de Vério. Aí eles faziam um monte de reforminha em coisas de saúde sem licitação nenhuma e por preços estratosféricos. O que o Bolsonaro disse sobre isso? Nada. Bom, Ricardo Salles está aqui, acabaram de acontecer as mortes do Bruno e do Dom Philips. O Ricardo Salles
foi alvo da operação da Polícia Federal, fez foto com um monte de madeira, um escândalo de contrabando no Pará, um escândalo monstruoso que teve repercussão internacional. Agora, o que o Bolsonaro disse na época? Que o Salles era um ministro excepcional e que era vítima de setores aparelhados do Ministério Público. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, viu, Drima? Vou ter que cortar, mas vou falar do caso da Covaxin. Por exemplo, na CPI da pandemia da Covid, apareceu o caso da Covaxin, né? Denunciado pelo Luiz Miranda, eleito na coligação do Bolsonaro. Teve inquérito policial, um monte de suspeita, a pressão, né? O Ministério da Saúde suspendeu o contrato para a obtenção de 20 milhões de doses ao preço de 1 bilhão e 600 milhões. Esse escândalo da Covaxin levou à morte de milhares de pessoas porque eles não quiseram comprar antes as vacinas que foram oferecidas para poder fazer contrato com esse esquema. Com esse esquema. Quantas pessoas morreram por não ter tomado Pfizer antes? O Ministério da Saúde teve essa... Isso não é corrupção? Isso não é corrupção? E depois teve a denúncia lá do Roberto Dias, né, que foi acusado de cobrar R$1 de propina por dose da vacina AstraZeneca. É uma imensidão de corrupção. Esse governo é um dos governos mais corruptos da história do país. Até dinheiro na bunda teve nesse governo. O Chico Rodrigues, lá, o tal do vice-líder do Bolsonaro no Senado, que é um senador de Roraima, tão conhecido quanto a Simone Tebet, né, que ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, ele foi pego escondendo dinheiro no bumbum, nas nádegas, né, quando teve foi pilhado lá, a PF foi fazer uma apuração, uma investigação na sua casa. Tem esquemas e esquemas de corrupção, sem contar a multiplicação do patrimônio dessa família, que só de tempo que está na política já comprou 13 imóveis, que somavam antes de eles entrarem no governo 15 milhões, sem contar a mansão do Flávio Bolsonaro, que só ela, sozinha, foi comprada por 6, e tem gente que diz que vale muito mais do que isso. Enfim, Bolsonaro é o rei da corrupção. Bolsonaro é o rei da corrupção. É preciso repetir isso aqui o tempo todo, porque esse discurso que eles fazem, não, agora sem pandemia, sem corrupção, esse país é uma grande nação. Aqui eu não vou fazer outro gesto. É o seguinte, era isso, queridas, queridos e queridos, mas eu quero fazer um convite para você que me assistiu até agora. Nesta sexta-feira, eu vou estar lançando o livro aqui em Santos, na Livraria Realejo, Como Combater o Fascismo, com o meu amigo Sérgio Amadeu. E eu gostaria muito que, se você mora aqui nas proximidades de Santos, que você viesse tomar cerveja com a gente. Livraria Realejo fica no centro do Gonzaga. Apareça, vamos lá, bater papo, celebrar um pouco a vida, em momentos que ainda dá para a gente se encontrar. Espero que essa pandemia não avance. Se você não pode vir comprar o livro, faz o seguinte aqui, ó, pix@revistafórum, cinquentão, você deposita cinquentão nesse pix, me manda um e-mail para renato.rovai@gmail.com, eu vou fazer uma dedicatória para você e mando de graça pelo correio para sua casa. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.